A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, está escrito: E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu próprio poder. Nos dias atuais, muitos cristãos estão perdendo a sua identidade porque têm baseado as suas vidas nas coisas materiais que Satanás tem lhe oferecido, em troca da sua salvação, da vida eterna em Cristo. Se paramos para observarmos, encontraremos líderes religiosos vivendo uma vida que não condiz com uma vida cristã, de renúncia e dedicação ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um dos fatores que nos levam a acreditar nessa hipótese está envolto a maneira na qual se deu a suposta conversão do imperador Constantino ao Evangelho de Cristo Jesus. Segundo o relato histórico, o imperador Constantino teve um sonho na qual tinha um cruz e uma voz lhe dizia que pela cruz ele alcançaria vitória sobre seus inimigos. Quando o cristianismo ainda era algo discriminatório, proibido em Roma, criou-se a ideia de construir grandes templos, para que o povo começasse a buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Contudo, somente isto não seria atrativo para a maioria da sociedade romana. Foi então que tiveram ideia de incrementar algas coisas, daí nasceu a teologia da prosperidade, baseando na Torá, o Antigo Testamento, onde a lei prometia ao povo de Israel prosperidade a quem usar de fidelidade para com Cristo Jesus. Isto fez com que a igreja oriunda da igreja primitiva fosse deixada de lado pela nova composição da igreja, que agora passaria a ser conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, passando a ser uma igreja elitizada, e infelizmente muitos daqueles que se converteram juntamente com o imperador Constantino, nunca de fato tiveram comunhão, no encontro com Cristo Jesus. Boa parte daquele povo estavam se tornando cristão para agradar o imperador, que se tornará cristão. Essa mesma ideia começou no meio protestante com o movimento pentecostal ainda no ano de 1950 nos Estados Unidos, mas que no Brasil ganhou força no ano de 1980 através de Edir Macedo, proprietário da Igreja Universal. E tantas outras igrejas vieram após a Igreja Universal na mesma linha de pensamento. A prosperidade é sinônimo de benção e de comunhão para com Cristo Jesus. Infelizmente, muitos cristãos que estão acorrentados a igrejas que ensinam a teologia da prosperidade, que não tiveram ainda a sua experiência com Cristo Jesus, de poder ver o rosto do seu Senhor e Salvador, porque aprenderam que através do dízimo, da oferta, do sacrifício teriam a vida com Cristo Jesus, e essas pessoas acabaram sendo alienadas no conceito religioso maligno, que pode levar para o inferno, porque o poder de Cristo Jesus foi para ressuscitarmos, por isso seu sangue foi derramado por todos nós. De igual forma, devemos pensar que assim como o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no dia da sua vida, há de nos ressuscitar para a sua glória, para o seu poder, para a sua honra. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 30, está escrito: E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão, e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Quantos cristãos entre nós que já têm anos que estão congregando em alguma denominação que ainda não tocou as vestes do Mestre? Que ainda não conquistou a atenção do Senhor Jesus Cristo a ponto do Senhor enxergar nela alguma virtude proveitosa para o seu reino, para a sua glória? Antes, pelo contrário, tem vivido todos esses anos religiosamente afastada da presença de Cristo Jesus e cegamente acreditando estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo a ponto de não ouvir as inúmeras vezes o Espírito Santo está a lhe falar e tentando conscientizá-la sobre a sua comunhão com Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, está escrito: E, de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. A graça que foi concedida à nossa irmã Maria, nos dias de hoje nos é concedido através da pregação, da evangelização da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque quando saímos da nossa zona de conforto, quando abandonamos a religiosidade e focamos em anunciar as boas novas em Cristo Jesus para toda a humanidade, aquela pessoa que se converte é como se fosse um filho gerado de nós mesmos que se torna filho de Cristo Jesus. Por todas essas coisas é que não podemos deixar de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, porque se não pregamos o Evangelho, não zeramos de nós mesmos nenhum filho para Cristo Jesus, e toda árvore que não zera fruto ela é cortada pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 19, está escrito: E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía a virtude dele, e curava a todos. Não podemos ser como os religiosos, que querem tocar na orla do vestido de Cristo Jesus a fim de alcançar uma bênção material ou física, mas que através da nossa fé possamos sim tocar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ponto de herdarmos dele a vida eterna, porque todas as coisas que o homem conquista na carne é perecível, porém aquilo que o homem conquista em espírito, ou seja, em Jesus Cristo, é para a vida eterna.
que possamos ter a plena consciência e maturidade de fazer a escolha que possa nos levar à salvação em Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 está escrito: E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo. Qual tem sido o milagre realizado por Cristo Jesus através das nossas mãos? Quando perguntamos isto para nós mesmos, temos a noção do grau da comunhão, da intimidade que nós temos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos dos que hoje se diz ter comunhão com Cristo Jesus, de fato suas mãos estão limpas, pois não têm feito nada em prol do reino de Cristo Jesus, pelo contrário, suas mãos estão calesadas, atrofiadas de tanto pedir benção para o Senhor Jesus Cristo ao invés de cumprir o seu chamado perante o Deus absoluto. Jesus Cristo é o seu nome. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 está escrito: Porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. O cristão não é uma fonte inesgotável de força. Antes, pelo contrário, somos fracos, totalmente dependentes de Cristo Jesus. O cristão que tenta viver sem a presença do Espírito Santo não prossegue muito longe, ele não progride, pelo contrário, ele regride à fase que ele era anteriormente 7 vezes pior do que antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Basta olharmos muitos que já tiveram grandes ministérios e que por causa da religiosidade hoje estão famosos, ricos, proprietários de igrejas, porém fracos na fé, porque não conseguem gerar vida através da evangelização, através da pregação da palavra de Cristo Jesus. Estão mais focados nas coisas que podem conquistar e assim ensinam para as pessoas que o apoiam e que seguem, porque lhe faltam a presença de Cristo Jesus, mesmo ele se dizendo cristão com as suas igrejas lotadas, cheias de pessoas algumas que infelizmente nunca irão conhecer o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Apocalipse, capítulo 11 versículo 17, está escrito: Dizendo, a ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e eras, e has de vir, porque tomaste para ti teu grande poder, e reinaste. Todo cristão verdadeiro e genuíno tem que estar preparado para este momento, na qual perante o Senhor Jesus Cristo ele estará e deslumbrando a glória de Cristo Jesus sobre essa terra, sobre a religiosidade, sobre o paganismo poderá contemplar a glória de Cristo Jesus sobre todos aqueles que verdadeiramente foram obedientes em seguir os mandamentos de Cristo Jesus, pois não há outro caminho, uma outra saída que não seja a total obediência a Cristo Jesus para que assim possamos contemplar a sua glória, o seu poder que será derramado sobre aqueles que abriram mão de si mesmo, da sua vida. Renunciar à sua vontade para viver na total dependência de Cristo Jesus, o Deus absoluto.